uniformes como que a Microsoft diz disso, para não ficar tipo eu que tô falando, tá ligado? Sim. Então, vamos usar uma referência, tipo uma fonte segura de dados, de informação. Ninguém menos que um dos próprios donos do produto. Tempos atrás, lá quando eu tinha mostrado os slides do William, Sim. a gente tinha visto que a gente tem diversas páginas, tipo que a gente tem o Content Page, o Master Detail, o Navigation Page, o Tab Page, o Carousel Page. Isso são formas que as páginas vão ser exibidas e apresentadas no aplicativo. Então, lendo o conceito aqui, Xamarin Forms fornece uma série de experiências de navegações de páginas diferentes, dependendo do tipo de página que está sendo usado. Beleza, Michael? Deixa aqui. Aí tem as páginas aqui que derivam da classe Page. Aí navegação hierárquica, que é o que a gente vamos trabalhar hoje aqui. A classe Navigation Page oferece uma experiência de navegação hierárquica, em que o usuário é capaz de navegar pelas páginas para frente e para trás conforme desejado. A classe implementa navegações como uma pilha, última a entrar, primeiro a sair, de objetos Page. Que conceito a gente tem aqui já? Aí tem o conceito de pilha. Então a gente sabe que para você fazer navegações, isso acontece de uma maneira de pilha. Navegações entre páginas, no caso de navegação hierárquica, que é o que a gente vai usar, que é o mais comum de ser usado. Essa navegações hierárquica, ela é chamada de Navigation Stack. Eu vou mostrar para vocês a classe Navigation Page. Vou mostrar, acho que pelo Visual Studio. Vai ficar mais fácil. Então, assim, para mim falar que meu aplicativo vai ser navegável, eu tenho que escolher um tipo de navegação, que pode ser uma dessas variações aqui que tem. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada em cada uma delas, fique à vontade. Então, ela pode ser um Topic Page, um Carousel Page, um Master Detail Page, páginas de modais, exibições de pop-ups. O que eu vou usar vai ser o primeiro, navegação hierárquica, que é usando a classe Navigation Page. Então, se eu vou vir aqui na minha classe App, que é a classe que vai iniciar todo o aplicativo do Xamarin Forms, ela tem um Content Page, que é a nossa main page aqui, ó. O nosso main page, se eu abrir der um F12 nele, ele é da classe Content Page. Ou seja, ele não é uma classe navegável, é uma página de conteúdo, de informações. Vou colocar aqui no meu XAML, no meu S. Vou falar o seguinte, ó. A página principal do aplicativo, ela vai ser o Navigation Page. Esse Navigation Page, ele tem que ter uma página, ele pode ter uma página, ele tem dois parâmetros. Ele tem dois construtores, desculpa. Ele tem um construtor vazio e tem um construtor passando o tipo da página inicial, que é a página que vai ser linkada logo quando ele criar a navegação. Então, eu vou falar que a primeira página que vai estar no Navigation Stack, tipo, na pilha de navegação, vai ser a main page. Vamos abrir aqui o Navigation Page para a gente dar uma olhada. Que informação a gente tem no Navigation Page? Que informações vocês podem conferir no Page? Página. Tem uma page container. Tá no
page, um navigation, um page control e um high element configuration, passando um navigation page. Então, o navigation page, ele é uma página. A gente sabe que ele é uma página. Certo? Certo. E ele é um page container. O que significa um page container? Marcão, dá uma mutada aí, está fazendo muito barulho. O quê? Eu não tava ouvindo, o som do Marcos atrapalhou. Eu não tava ouvindo. Tá, pra mim tava normal, então. Sei lá. Não, agora tá de boa agora. Qual que é o conceito de um navigation page? O que você na mente quando você vê page container, no caso? Page container. Page container. Passa na mente, container. Sei lá. Vamos na nossa definição da Microsoft. Eu vou abrir o Navigation Page. Ele fala aqui, ó, as heranças da classe Navigation Page é o Object, um Mutable Object, um elemento, um Visual Elemento, um Page. Ou seja, é uma Navigation Page, ela herda de tudo isso aqui. Fora essas outras implementações da classe. E aqui tem um Page Container. Eu vou abrir o Page Container. Interface de um container para as páginas de exposição. Uma corrente página propriedade. Então, é o que define um container para páginas, ou seja, tipo, é a nossa pilha de dados, nossa lista lá, nossa pilha, vai sendo mais preciso. O container vai ser aonde vai ser armazenado os dados, tipo, que ele vai ser navegável. Então, se eu tiver... Isso aqui é bem utilizado esse conceito de container é utilizado bastante em injeção de dependência. Por quê? Porque a injeção de dependência, você tem um container, que é um local lá que ele vai estar disponível, local que ele vai estar impedindo informações e comparando qual informação reflete o quê. Tipo, por exemplo, num caso de injeção de dependência, eu falaria que uma interface representa uma classe concreta. Tipo. Então eu falaria, sei lá, o meu iPage Container representa o meu Page Container, tipo, uma classe concreta. Tipo, uma interface referência a uma classe concreta. Só que o meu Page Container, ele tem uma lista de classes, uma lista de interfaces, no nosso caso. No nosso caso, de classes concretas, porque ele está sempre tipado. Ó. Então, sabe o que é essa expressão aqui? Não. Ou melhor, essa expressão aqui em cima. Ó. Tem um T ali. Você já usou essa expressão? Na onde você usou essa expressão? Find view by ID, tipo, passando lá um... foi. Então, qual que é a diferença de usar isso aqui ou não? Tipo, quando a gente está utilizando esse tipo de dados, a gente está usando generics. A expressão para usar generics é exatamente essa aqui, ó. Eu estou falando o seguinte, o meu T, que é um objeto output, é um objeto de referência, ele é da classe page, tipo, ou seja, todo o meu T que eu tiver aqui, ele é um page, tipo, ele tem que ser um page, eu posso passar um objeto diferente de page, ou seja, todas as classes que vier do meu container tem que derivar de uma página. Então eu tenho uma lista de páginas, uma pilha de páginas nesse caso. Sim, entendi. Beleza? Que é o que a gente fizemos aqui, ó, no nosso app de XML. O main page, ele é uma página. Se eu der um F12 nele, ele é um content page. Se eu vou entrando nas heranças lá, eu vou ver que ele tem um template page, tipo, e assim até chegar no page aqui, ó. Então, ele é uma página. O
Por isso que eu coloquei ele ali como a página principal da navegação. Beleza. Criamos já a navegação. A gente já temos as navegações. Como é que funciona a navegações agora a navegações hierárquica nos Xamarin Forms? A gente tem... Deixa eu abrir aqui. Eu estou no main page, tá? Por exemplo, quando eu clicar numa série, eu tenho que abrir uma página nova. Toda página ela tem um objeto, uma propriedade chamada navigation. Ela é uma propriedade, ó. Tipo, ela tem essa chavinha aqui de propriedade. Então, todo objeto ele tem esse navigation, que é o que vai ser navegável pela página, que é um tipo iNavigation. Tá aqui, ó. Ele é um iNavigation. Eu não consigo selecionar. Eu ia selecionar, mas não dá. Então, se eu usar o navigation, eu tenho alguns métodos e propriedades importantes para ele. Tipo, primeiro método importante é o navigation stack, que ele é um objeto somente de leitura. Tipo, ele é read-only. É um read-only list. É uma lista somente de leitura. Tipo, se reparar, ele só tem o método get. Só tem um get. Que informação esse navigation stack vai passar para a gente? Ele vai passar para a gente todas as páginas que estão empilhadas na lista. Ou seja, toda página que eu colocar na minha lista, toda a tela que eu estou abrindo, eu estou colocando tudo nesse navigation stack. Tipo, uma tela em cima de outra tela. Basicamente isso que está acontecendo. Métodos que são importantes. Abrir tela. O abrir tela a gente usa o push. É um método assim. E o fechar tela a gente usa o pop. Então, se eu quero abrir uma tela, o método que eu tenho que usar é o push. Se reparar o parâmetro que ele tem aqui, ele já fala, ó, me passa uma página. Tipo, por parâmetro. Ó, vou colocar o push aqui. Ele tem o parâmetro que é uma página e o segundo parâmetro que é uma página e se ele vai exibir animação ou não quando apresentar a página. Se você quer que a sua página não exiba animação e apareça diretão, você vai vir aqui colocar a sua página e vai colocar um false ali. Tipo, se quer que ela continue com a animação, você coloca um true. Se você não colocar nada e usar o primeiro parâmetro, ele vai entender que a sua página vai ter animação. Então, o true ele é o valor default do outro método. Sim. Nesse caso. Esse método push ele é sync. No caso, isso aí é um evento do botão. Esse lst series.itemTypes. Não teria que colocar ele para ser assíncrono, não? Não precisa? Boa pergunta. Boa observação. Ele é um método assíncrono. Tipo, ele está até falando aqui, ó, uso await push async. O que o await faz? O await ele transforma o método de não assíncrono para o método síncrono. Tipo, ou seja, eu vou aguardar a execução desse método e vou executar o que ele tem que fazer. Tipo, eu vou criar aqui um new content page só para dar um exemplo. Beleza. Ele funcionou. Tá dando erro? Dando erro, tá funcionando. Mas, pô, ele não é um método assíncrono? Ele não retorna uma task? Isso. Então, assim, ó. Se eu chamar ele de botão assim, quando eu clicar no botão, ele vai iniciar um novo processo, uma nova thread que vai estar em paralelo. Por exemplo, se eu tivesse um while aqui, true vai ficar sempre rodando lá, exibindo uma mensagem. Tá? No console, tá? Eu poderia usar o Alert Dialog para ficar exibindo mensagem na tela, mas eu vou usar o console. Teste de processamento. Então, assim, ó, eu cliquei no botão, ele não vai ficar esperando a página ser finalizada lá, tipo, ou acontecer alguma coisa. Ele vai abrir a página e vai fazer o while, tipo, porque o push aqui ele é um método assíncrono, ou seja, ele vai abrir isso aqui em uma outra chamada, em um outro processo. Ou seja, vai ter um outro tempo de execução rodando
essa chamada, esse método. E vai continuar fazendo isso aqui. Como ele é um método assíncrono, ele quer dizer que eu posso chamar o await, ou seja, aguarde a execução do método. Ou seja, quando essa página, ele vai abrir a página, quando ela fechar, ele vai fazer o while. Só que ele está dando erro. Por que ele está dando erro? Porque a chamada do método não é uma chamada assíncrona. Tipo, então aqui eu teria que colocar assim. Que é o que tu perguntou. Tipo. Então, se eu usar o await, tipo, ou seja, se eu precisar que eu aguarde o retorno dessa página, tipo, eu vou ter que usar o await e, consequentemente, esse método vai ter que ser assíncrono. Agora, se para mim não faz diferença nenhuma, tipo, eu chamar isso em uma outra navegação ou na mesma navegação, tipo, se eu não tenho mais nada, só tenho que abrir uma tela, tipo, então não faz diferença, tipo, eu ter que ficar guardando alguma coisa, né? Então eu posso chamar ele direto sem o await. Assim, ó, para abrir tela, eu em 90% dos casos eu não uso await. Por quê? Porque é meio chato para o usuário ter que esperar, tipo, uma página entrar em execução, uma página entrar em memória, tipo, e a página sair da memória, ser fechada. Então, normalmente eu chamo push assim, que tipo, deixo a página abrir o que tem que abrir, porque, porra, eu tô abrindo a janela, então vai estar em cima de alguma coisa. Tipo, eu não vou estar vendo a janela de trás. Por exemplo, se eu abrir esse content page em cima do meu main page, tipo, eu não vou estar mais vendo a minha lista de série, eu vou estar vendo uma página nova. Então não faz sentido eu estar tendo que esperar, tipo, a página ser finalizada para acontecer alguma coisa. Tipo, ó, beleza, abre a tela, tipo, quando o cara fechar a tela, volta a fazer o que tem que fazer, tá? Entendi. Beleza? Beleza. E como é que funciona o POP? O POP, basicamente, ele só fecha a tela. Ele tem um parâmetro ali que é a animação, se vai fechar com a animação ou não. Se eu passar sem usar o construtor do método, tipo, usar o método sem parâmetro, ele vai entender que eu estou passando ele com animação, ou seja, fecha a página com animação. Beleza? Beleza. Então, por exemplo, aqui eu abri a minha janela content page e aqui eu fechei a janela. Qual a janela que eu fechei? Caso uma pilha, você fecharia na... Sei lá, pra mim acho que você fecharia a main, né? Você empelhou essa... Porque a main? É porque é uma pilha, não é o último, não é o... É o primeiro objeto empilhado, é o primeiro a sair. Acho que é isso, não me recordo. É algo assim. Tem razão no conceito. O primeiro a entrar é o primeiro a sair, né? Isso. Numa pilha. Eu falei pilha, mas o conceito é lista, tá? Não é pilha, é lista. Eu acho que tava pilha lá, né? Mas lá tava é lista, pilha. Tipo, não é pilha. Lá tava pilha, né? Tava. Aqui, ó. Navegação como uma pilha. Tipo. O último a entrar é o primeiro a sair. Tipo. O último a entrar é o primeiro a sair. Então dá... exatamente isso é o conceito. Tá ao contrário, tipo, a definição. Então, o último que entrou... Na real, esse é um conceito de lista, né, velho? Esse é o conceito. Não. Tá, estamos confundindo. Listas é o quê? Listas, eu coloco o elemento na ordem que eu quiser. Fila, tipo, é o primeiro a entrar, é o primeiro a ser atendido, no caso. Isso. Fila. E pilha não. Pilha é o último, eu tô empilhando coisas lá. Sei lá, eu coloquei um livro, depois coloquei outro livro em cima, depois coloquei outro livro. Então, quando eu vou tirar, eu tenho que tirar o terceiro. O último a entrar é o primeiro a sair. É um conceito de pilha mesmo. Então tá certo. Então, nesse caso aqui, tipo, quem que tem que sair primeiro? Nesse caso seria a New Content Page aí.
Exatamente. Porque o Content Page. E foi o último a entrar. É o primeiro a sair. O último a entrar na pilha. Quem que é a nossa pilha? É o Navigator. Nossa pilha de navegação. Exatamente. Então, assim, ó, aqui no XAML, na navegação, eu coloquei o main page, então só tem o main page. Em cima do main page, depois, eu vim aqui, quando eu cliquei na lista, e coloquei um content page. Ou seja, eu tenho o main page, e em cima do main page eu tenho um content page. Isso. Aí eu tenho um pop. Repare que o pop, tipo, eu tô dando pop tipo, na página, no main page, eu tô dando pop na navegação. Isso. Na navegação. Então, minha navegação tinha 2 elementos lá, tipo, tinha o content page e tinha o main page. Só que o content page foi o último que eu adicionei, tipo, ele tá em cima da pilha. Então, o content page vai ser o primeiro que for removido, tipo, quando eu chamar esse método. Tá certo, é o conselho de pilha. Então, só tiltei ali, buguei. Não, de boa, tipo, ó, o pop então sempre vai remover o primeiro elemento, o último elemento que foi empilhado. Isso. O último elemento que foi aberto aí na tela. Só que a gente tem várias definições de push e pop. Eu posso abrir um push, se eu abrir um push, eu tô diretão assim, eu tô dizendo que eu tô abrindo uma tela inteira, tipo, tô abrindo uma tela nova, uma página nova. Tanto push como pop, eu posso abrir modais. Tipo. Como é que funciona? O modal, ele tá dentro da pilha de navegação, só que o pai dele, tipo, é a própria página que abriu ele. Tipo. Conseguiu sacar a ideia? Tipo? Ou seja, ele tá... Só que o pai dele, tipo, ele não vai ser o navigation page, a navegação. Tipo, o pai dele, o parent dele, é a própria página que iniciou ele, tipo, ou seja, o main page. Então, se eu desse um pop aqui, tipo, ele ia fechar o main page, porque o navigation page, ele, por mais que ele esteja na pilha, ele não é o responsável pelaquela interface. E no caso, quem seria ainda seria o main page, não seria o... Entendi, usando o modal. Mas aí ali você passaria a main page ali. Qual os parâmetros que esse modal pede aí, que eu não vi, que eu não reparei? A mesma coisa. A mesma coisa? A mesma coisa. Mas ali você não passaria... Ou você passaria um new content page mesmo, para ser esse parente, ou poderia... Esse content page é uma página nova, tá? Por exemplo, quando a gente criar nossa página de detalhe aqui na pasta view, eu vou ter um content page novo. Então aqui eu vou abrir a minha página de detalhe, tipo, desde o content page. Por exemplo, se eu quiser exibir o content page, ou a minha página de detalhe no modal, eu vou carregar ela dessa maneira aqui. Tipo, esse content page está representando uma página. Sim, entendi. E para mim fechar um modal, tipo, eu faço da mesma maneira. Tipo, modal pop? Um modal assim. Então, basicamente, o Navigation tem 2 pilhas. Ele tem uma pilha de objetos, páginas, e uma pilha de modais. Basicamente isso. Beleza? Beleza. Só que esse conceito ele tem que estar claro, porque você tem que entender que quando você fizer um push modal, você tem que dar um pop modal. E se você fizer um push modal e um pop normal, ele vai fechar a página que você está corrente, tipo, não o modal. Entendi. E no caso do pop, a gente pode voltar para a página inicial, que é o pop to root async. O pop to root async, ele tem só a animação como parâmetro, ou posso colocar ele sem nenhum parâmetro, porque ele vai entender que eu estou querendo que a minha página as minhas páginas fechem com animação. O pop to root async, ele vai voltar para a primeira página que está aberta, ou seja, se eu tiver uma pilha no meu navigation stack lá com 10 elementos, 10 páginas abertas, eu fui navegando, tipo, dentro de elementos por elemento lá e abri 10 telas. E eu der um pop to root, tipo, ele vai voltar para a primeira. Ele vai fechar todas as telas.
Isso que eu ia Como é que eu sei perguntar, qual se é a ele ia primeira? fechar todas. É, ele fecha todas. E como é que eu sei qual que é a primeira tela? Como você sabe? A primeira tela lá no app XML lá, você especifica lá que Exatamente, ó. No meu, quando eu crio o Navigation Page, eu posso falar para ele que ele tem o root, a página root, que é a página inicial. tem. Nesse caso, é a nossa page. Beleza? Beleza. Então, o pop to root assim que ele vai voltar para o main page, no nosso caso. Beleza. Beleza. Agora que a gente sabe sobre navegação, vamos criar a nossa página de detalhes. Na real, tipo, a página de detalhes vocês podem criar como vocês quiserem, tá? Tipo, eu vou criar um exemplo para mim tipo, e vocês criam como vocês quiserem. Beleza. Essa página de detalhe ela não tem um padrão, uma regra, tá? Tipo, é a apresentação dos detalhes que a gente já carregou no serviço. Tipo, da nossa. Nossa, Eu vim aqui no vídeo. Se eu vim no nosso vídeo, eu já tenho a lista de séries que é um Observable Collection. Ou seja, essa lista de séries eu estou carregando lá no nosso XAML, né? sim. No nosso list view. Tá aqui, ó, tá ligado com bind. Certo? Certinho. E essa série, só para relembrar, a gente carregou ela no initialize, nesse método initialize, que a gente buscou lá do serviço, que buscou os dados lá do servidor, deu todo o JSON e carregou ele com uma lista, que é o que a gente está exibindo lá na tela. Então, assim, se eu já tenho as séries preenchidas quando eu baixei lá da API, os detalhes, tipo, é só exibição de dados, ou seja, eu quero exibir o overview, eu quero exibir os votos, eu quero exibir, eu não sei que dados mais tem na série, lá, final name, backdrop path, tipo, no nosso caso, tipo, eu recomendo que exiba, a gente tem duas imagens, né, que é o poster path e o backdrop. Então, assim, eu vou criar só que lembra lá que o backdrop path, tipo, tanto o poster path quanto o backdrop path, tipo, ele carrega só o nome da imagem, tipo, ele não passa o URL completo. Por isso que a gente criou esse poster aqui, para carregar o poster path com a URL do servidor de imagem, para exibir a imagenzinha. Então, vai ser a mesma coisa para o backdrop. Fazer um public que vai retornar uma string, vou chamar de backdrop. Ele vai ser um objeto só de leitura que vai retornar a mesma coisa, a imagem do backdrop path. Então, no meu caso, tipo, eu vou fazer o seguinte. Vou criar uma página nova. Novo item. Página de conteúdo ou content page e vou chamar de detail page. Detail view, vou chamar, porque o nosso tá main view, né? Main view. Não, tá main page. Tá main page. Main page. Vou chamar de main page. Vou chamar de detail page, para manter um padrão. O meu construtor, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter um título. A minha página vai ter um título que vai estar linkada com bind de uma propriedade chamada type. Eu vou ter o meu stake layout aqui e eu vou criar o seguinte.
Só para vocês entenderem, eu vou abrir o Paint aqui. Eu tenho meu content page, que vai ser minha tela lá. E eu vou criar o seguinte. Eu vou criar uma imagem, que nem eu fiz no meu trabalho. Eu vou criar uma imagem grandona aqui com backdrop. E vou criar dois stake layout. O primeiro vai ser na vertical, aqui, que ele vai ter dois elementos. Vai ter uma label aqui e uma label aqui. Aí depois eu vou criar um outro stake layout, também na horizontal, que vai ter também duas labels. Uma aqui e uma aqui. Vai ser a mesma coisa. Então, aqui, nessa primeira imagem, vou colocar aqui do lado. Eu vou ter o backdrop. Desse lado aqui, eu vou ter o meu data de lançamento. A gente tem a data de lançamento. Deixa eu ver a série lá. Deixa eu salvar isso aqui e fechar. Série. Não, a gente não tem a data. Então eu vou colocar. Na real, vou até tirar esse aqui, ó. Que é o overview, né? Meu caralho. Porra, essa borracha não. Porra. Isso aqui, tipo, não. Enfim. Apaguei aqui na mão, mesmo. Vou aproveitar e apagar esse dado. Tá. Aqui eu vou ter o overview. Esse text que está aqui, eu vou colocar os votos. Vote lá. Ou melhor, original. Eu vou colocar o name. E aqui os votos. Beleza? Beleza. Parece adequado, né? De boa. Então, quando eu clicar na minha série, por exemplo, se eu clicar lá em The Walking Dead, eu vou aparecer lá a imagem tipo de apresentação da série, vou aparecer colocar lá The Walking Dead com os votos. Ou melhor, nem vou colocar um nome aqui, tipo, porque o nome eu já tenho, posso colocar no título da página, né? Tipo, aparecer em cima aqui. Tipo assim, tipo, nem. Pode aqui. ser, pode ser. O que eu tenho mais de informação? Tenho voto. Nome, tem que ficar. Mas não, né? Nome. Eu voto aí. Tem muita. Tem que colocar mais não. Melhor botar o título lá, como. Em vez de passar um título Então, que é aquele padrão, passar name, né? Blindado com name. O título. Então eu não vou nem ter dois stack layout, eu vou ter um image com. Vou ter um image com dois entry lá, que é o text view. Aqui eu vou ter o backdrop nesse image. E aqui eu vou ter os votos. E o overview grandão ali na tela de baixo, para baixo. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vou lá no meu detail page. Já tem um stake layout. Eu vou falar que esse stake layout vai ser a página toda. Então, vertical options, fill expand. E horizontal options, fill expand. Estou carregando a página toda. Sim, para passar o. Vou criar um image, que é esse componente aqui. Esse image, eu vou colocar uma margem nele, tipo, para dar uma distância daqui, ó. Sim, da tela toda, para não pegar toda a tela de um canto ao outro. Vou colocar aqui, ó. Tipo. Tá.
no topo, no caso, a margem no topo. Então, o margem, eu vou fazer aqui, tipo, para vocês entenderem, tipo, o margem ele é um objeto thickness, tipo, ou seja, tipo, eu tenho algumas formas de construir ele, tipo. Espera aí que travou. Eu tenho algumas formas de construir ele. A primeira, eu posso passar nenhum parâmetro no método, que ele vai criar tipo a margem de zero. Eu posso passar um valor uniforme, que vai ser aplicado a margem para os 4 cantos da tela, que vai ser tipo na parte esquerda, direita, superior e inferior. Sim. Tipo, se eu colocar 10, tipo, ele vai aplicar 10 para os 4 lados da página de imagem. Eu posso colocar 2 valores, tipo na horizontal e na vertical, e eu posso colocar os 4 valores definidos. Eu vou usar os 4 valores, porque na esquerda eu quero 0, no topo eu quero, sei lá, 10, na direita eu quero 0 e na parte de baixo eu quero 0. Beleza? Beleza. Então vou fazer a mesma coisa, só que aqui no detail. Então vai ser 0 na esquerda, 10 em cima, 0 na direita e 0 embaixo. No margem. Margem, a minha imagem, ela vai... A parte horizontal dela, tipo, ela vai ser a tela toda. E a parte vertical dela, eu vou usar o request aqui, tipo, que eu vou dar um tamanho fixo para ela, tipo, de 150. 150 e ela vai vir do meu bind e de backdrop. Vou mudar depois o bind ali do título. Tá aqui, ó. Tem que mudar para name. Pode ser, eu posso colocar como name, mas eu vou criar uma propriedade chamada título no meu controller, no meu viewModel. Tá? Ah, beleza. Mas sei lá, eu achei que poderia passar name aí e funcionaria. Bem mais fácil, tipo, até menos trabalhoso. Porque o meu. Vamos entender, tipo, o meu detalhe nada mais é do que uma série, né? E uma série já tem um atributo name, uma propriedade name. Isso. Então eu posso usar o name aqui, sem problema nenhum. Beleza? Beleza. Só que assim, ó. Quando eu crio um viewModel, ou melhor, eu estou no meu detail. Tá. Eu vou falar que o meu detail ele está associado com o bind context, que nem a gente fizemos aqui, ó. Sim, lá no a minha page está associada com o bind context, e esse bind context é o meu main viewModel. Sim. Então, todas as propriedades que tá do bind, todas as propriedades de bind, ela está dentro do main viewModel. No nosso caso, as séries, no caso do main page aqui, a lista de séries, essa propriedade série aqui, ela está lá no main viewModel. Certo? Sim, sim. Porque eu falei que o meu bind context da minha página é a minha classe main viewModel. Ou seja, todas as propriedades que estão na minha tela, ela tem que estar nessa classe. Só que no caso da lista aqui, como eu tinha explicado lá, no caso da lista aqui, tipo, o pai do bind dele, tipo, não vai ser o main page, porque cada elemento do view cell, tipo, ele corresponde a um item da listagem de séries. Tipo, ou seja, se eu tiver 10 séries, tipo, vai ser 10 elementos de view cell, certo? Sim. Vou listar todas as séries. Tá? Eu tenho, por exemplo, tem um Walking Dead e
sei lá, Prison Break. La Casa de Papel. Pode ser. Prison Break. Então eu tenho duas séries lá, Prison Break e The Walking Dead. Esse pôster aqui tem que ser o pôster do The Walking Dead, na primeira célula. E na segunda célula tem que ser o pôster do Prison Break. Mesma coisa pro nome e pro voto. Ou seja, cada célula corresponde a um elemento da série. Então o pai desse cara aqui, dessa listagem, o byte context dessa listagem representa cada item dessa série. Por isso que nesse caso aqui, eu coloquei diretão. Mas essa página de séries, esse item source, ela tá no meu view model, que é essa propriedade aqui, ó, de série. Então essa propriedade é a propriedade que está ligada na minha página, ou seja, o que tiver na minha lista aqui é o que vai ser exibido na minha tela. Aí como eu preenchi a minha lista aqui, beleza. Ó, a minha lista é uma lista de série. No nosso caso, do meu main view model, eu vou fazer o seguinte. No nosso detail view model. Eu vou até criar o meu detail view model para a gente ir fazendo junto. Detail view model. É uma classe pública. Ela vai dar uma plug class. Ela vai dar do bindable object. Vou herdar a propriedade dos Xamarin Forms. Eu posso fazer o seguinte. Eu vou criar um construtor. Eu vou criar vários construtores. O primeiro vai ser um construtor vazio. O segundo, eu vou receber um object, que vai ser, que eu vou chamar de série. E o terceiro, eu vou colocar um título. Ou melhor, não vou nem deixar o vazio, vai sempre ter que passar um parâmetro. Beleza. Então, assim, como eu sei que a minha página de série, lá o meu detail, ela é um objeto de série, então eu vou falar aqui, ó. Vou criar um objeto série, lá da classe model, que eu vou chamar de minha série. Ou seja, quando eu chamar esse construtor, a minha série vai ser igual à série do parâmetro. Beleza? Beleza. Por que que tá dando erro? É porque você tá tentando passar um objeto com um objeto série. Lá. Não, Porque o série do parâmetro é do tipo um object. E o série da minha série aqui é do tipo série. Ou seja, eu tenho uma conversão de dados que não está explícito. Ó. Mas Não assim, é possível... os dois são objetos. Os dois são objetos. Os dois são objetos. Os dois são objetos. Mas se fosse o contrário, funcionaria. Porque uma série é um objeto, mas nem todo objeto é uma série. Ou seja, uma série aqui, eu posso colocar dentro de um objeto. Vai porque virar um objeto uma sério. série... Só que ao contrário, não funciona porque nem todo objeto é uma série. Não, entendi.
Sacou, tipo, a diferença? Saquei, saquei. Então, assim, como nesse caso eu sei que é uma série, eu vou falar assim, não, o meu objeto. Então, o que vier no parâmetro, eu vou converter para uma série. Entendi. Beleza? Beleza. Tô fazendo um cast, tô forçando um tipo de dado. Eu vou apagar esse segundo construtor. Tipo, eu tinha a ideia de colocar um título, tá? Mas como é que funciona daí aí? Eu tenho minha série, certo? Que é uma variável aqui. Tipo, vou ficar até privada. Ela vai ser só acessada só nessa classe. No meu detail page, eu falei que eu tenho um título chamado name, que está com bind numa propriedade name, e um backdrop, uma imagem que está com bind num backdrop. Então, aqui, na minha propriedade, no meu main view model, que é o meu bind context, eu tenho que ter a minha propriedade. Qual a propriedade? Primeira propriedade vai ser uma string que eu vou chamar de name. Quem que é o meu nome? É o nome da minha série. Isso. O nome da minha série tá aqui, ó. Tipo, quando eu construí a classe, eu já joguei na minha série, a série que eu tô trabalhando atual. Então eu vou falar, ó, cara, quando você chamar a propriedade nome, você tá trabalhando com da minha série a propriedade name. Ou seja, a minha propriedade nome, que tá com bind lá na minha tela, é o nome da minha série, que eu passei quando construí a classe. Beleza? Por isso que eu falei que eu podia colocar título aqui, tá ligado? Tipo, não tem importância. Tipo, poderia estar título aqui e título aqui. Tá, calma aí. Tá, pera aí, deixa eu ver uma parada. Acho que eu buguei ali na parte da... Eu pensei que você, no caso, série que ia receber a minha série, não minha série ia receber o objeto de série que tu vai passar pro parâmetro. O construtor. Mas, sei lá, o meio que eu sei. Não entendi. Eu acho que eu não entendi. Eu que não entendi. Vou te mostrar como é que funciona isso na... Pode perguntar. Não, é que eu ia falar pra você ali na main view model, só que eu não entendi, sei lá, eu não, sei lá, não tô conseguindo assimilar. Porque no caso o objeto que tu criou, minha série lá que tá recebendo de série, ele que recebe o objeto que você vai passar pro parâmetro do construtor. Aqui. Isso. Quando... Aqui, tá falando? Eu pensei que o série que recebeu o que tava passando da minha série, que no caso que é no caso da série ali, da classe série. Tá, vamos pro par. Vamos lá no meu main page, no CS. Então, quando eu clicar na minha lista lá, eu tenho que abrir uma série, certo? Eu tenho que abrir o meu detail page. Detail page. Certo? Isso. Só que o detail page, tipo, ele tem um parâmetro no construtor. Tem. Cadê o parâmetro do construtor? É porque você não sabe. Não, tá. Não, é que o detail page ele não tem parâmetro. Quem tem parâmetro é o detail view model. Beleza? Beleza. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o meu detail page, também tem um parâmetro. Posso até colocar aqui, que é uma série. Série. Então assim, ó, quando eu construir o meu detail page, ou quando eu clicar no meu botão lá, eu tenho que falar qual série que eu estou clicando. Isso. Esse item que eu estou clicando, ele está dentro desse E aqui, ó. Item tab, de argumentos. Então eu posso colocar e.item. Esse item, ele é um objeto, tá vendo?
Ele é um objeto que está sendo clicado. Ou seja, é o item que eu cliquei. Entendi. Nesse caso, eu estou tentando passar um objeto como uma série. Entendi. Então, eu vou trocar aqui um objeto. Ou eu posso ir lá e dar um cast, tanto faz. Eu vou dar um cast para ficar mais fácil a leitura. Então, esse item, eu vou falar, ó, esse item é uma série. Beleza? Belezura. Entendi. Então, ó, cliquei na listagem lá, cliquei no The Walking Dead. Eu vou abrir os detalhes dessa página do Walking Dead. Então, eu já sei que o item que eu cliquei é o The Walking Dead. É uma série chamada The Walking Dead lá. Então, eu vou falar, ó, Detail Page, abre esse item para mim, os detalhes desse item. Aí o Detail Page vai ter o seguinte. O Detail Page, ele vai ter um objeto do Detail View Model, que eu vou chamar de VM, vai ser igual a um New Detail View Model. O Detail View Model, ele está esperando um objeto. Ou pode estar esperando uma série também, não tem problema. Aí eu não preciso dar um cast aqui. Então, ó, vou voltar aqui no meu Detail Page e falar, ó. Então, quando eu criar o meu Detail Page, eu vou passar a série e essa série eu vou passar para o meu View Model. Aí eu vou falar, página, Detail Page, o seu Binding Context o seu View Model, seu View Model, que é o meu Detail View Model. Aí todas as propriedades que eu criar no meu binding lá, ela tem que estar vinculada no Detail View Model. Só que o Detail View Model já sabe que eu tenho uma série. Já sabe que eu estou trabalhando com uma série. Que é o que veio lá da minha lista aqui. Então, abra a tela com essa série. Então, abre a tela lá do Prison Break. Aí eu vou carregar esse Prison Break e vou passar lá para o meu Detail View Model. Aí o meu Detail View Model, vou falar o seguinte, opa, beleza, eu sei que eu tenho uma série e vou jogar essa série aqui a série que veio do parâmetro no objeto da minha classe. Por que eu vou jogar para um objeto da minha classe? Para mim poder usar em outros lugares do meu contexto aqui, da classe. Aí eu tô falando, então, ó, o título da série que tu tem que exibir, é o que veio lá da tua página, da série, do objeto da série, que é o parâmetro nome. Assim... Então, Fala aí, depois eu quero fazer uma pergunta. Vai, faz aí. Então, título. Como eu sei que o meu Binding Context é o meu View Model, eu tenho o meu título aqui, que eu posso ligar esse título lá na minha página, no meu JML, que eu liguei ele aqui, ó. Então, esse título aqui é esse cara aqui, que é o nome da série. Pergunte. Tá, no caso aí também teria que fazer o backdrop e pro overview, né? Tá, mas exatamente. então, se eu fosse ali na detailpage.xml.cs e fizesse um bind context para VM, eu poderia usar, eu conseguiria. Eu fiz um bind context aqui. Não, você fez para detail view model. Ah, tá, beleza, é verdade. Não, mas aí você fez um detail VM igual a new detail view model. Eu poderia fazer um pro main view model, porque eu tenho essas informações lá naquela classe. Tá. Assim, ó, eu entendi o que tu falou. Tipo, o que tu tá querendo dizer é o seguinte, tu fazer um bind para a propriedade série que tu já tem aqui, ó. Certo? Deixa eu ver. Tipo, eu tenho uma série, eu cliquei em uma série. Eu vou fazendo um bind para a série. Aí aqui, no Detail View Model,
no XAML, eu vou usar as propriedades do objeto série. Acho que não era bem isso. Não era bem isso. É porque para você acessar, assim, o que eu entendi. Para você acessar, você dá um bind, no caso na main page, você dá um bind na main view model. Né, isso? Tá, vamos lá. Na main page, eu tenho o main view model, que eu chamei de VM. Isso, então, beleza. Aí eu tenho um bind nela. Beleza. Eu não conseguiria fazer o mesmo bind na detail page. Porque o bind do main. Tipo, do main view model. Isso, do main view. Você tem que entender que o main view model, tipo, ele só tem uma lista. Isso qual aí propriedade é verdade. Ele só tem uma lista. Tipo, você pode fazer um bind do main view model, mas você tem uma lista. Tipo, você não tem qual objeto foi clicado. Você tem um objeto que foi clicado, a série que foi clicada, quando você clicou na lista aqui. Ó. Cliquei na lista. Então, o E aqui, ponto item, é o elemento que foi clicado, ou seja, a série que foi clicada. Então, entendi, é verdade. A série que foi clicada, tipo, é esse item que eu passei por detail page. É um objeto série. Se eu fizer dessa maneira aqui, ou seja, o meu parâmetro série, e eu fizer um bind context nele aqui, eu posso usar direto. Aí eu não preciso ter um objeto detail view model, porque eu estou linkando direto aqui. Direto. Falando, ó, é todas as propriedades que tem na série. Tipo, ou seja, eu posso usar o name, eu posso usar o backdrop, tipo, porque ele já tem aqui. Porque eu falei que o meu context, o meu elemento que vai ser ligado, tipo, ele é o objeto da série. Aí funciona. Só que assim, eu não quero que vocês façam isso nunca, tá ligado? Funciona. Eu também pensei nessa possibilidade, só que eu falei, será que é viável fazer isso? Mas eu falei, eu acho que isso funciona. Eu pensei nisso também. Na real, a pergunta que tu fez, tipo, quando tu falou do main, usar o bind do main view model lá, a ideia que tu queria passar era essa daí, tá? Tipo, só que, por exemplo, é que a informação da série, tu tem lá no main view model, só que tu tem a lista de séries, tipo, tu não sabe qual série foi clicada, tu tem a lista de séries, tu tem todas as séries, tipo, porque tu já carregou. Sim. E aqui tu tem uma série só, que é a que foi clicada. Eu posso passar direto pelo meu bind context? Eu posso passar qualquer objeto para cá, pro meu bind context. Ele aceita um objeto, olha lá, ó. Ele aceita um objeto. Aqui, ó. Entendi, tô vendo. Eu posso fazer dessa maneira. Aí eu uso todas as propriedades que já tem na série, tipo, no objeto série. Tipo, aí eu poderia fazer aqui, tipo, aqui no meu name. No meu XAML. O título é o name da série. A imagem, tipo, o source da imagem é o backdrop. É o backdrop do meu bind context. Quem que é o meu bind context? O meu bind context é a série. Tipo. Então, funcionaria. Por que eu criei dessa maneira aqui? Consegue me explicar? Pra continuar usando o padrão. Model view model. Não tá errado. Porque assim, a ideia é tipo, a gente desacoplar as coisas. Tipo, se fosse só pra. Se for que nem no nosso caso aqui, só pra gente usar a série, cara, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Você pode usar, tipo, usar a série como bind context, tipo, sem problema. Mas entenda que todas as partes de negócio, eu quero que vocês coloquem isso no view model. Tipo, ou seja, o view model vai ser o responsável por criar, tipo, as regras da interface. Tá? Ou seja, não é o view model que tem que saber da onde que tem que vir um objeto. Tá? Sim. Não é a página que tem que saber de onde que tem que vir um objeto. Tipo, o view model vai falar para a página lá, tipo, página, tu tem que carregar um título, o teu título é o nome da série, que é o que eu fiz aqui, ó. Tipo, página, você tem um título, uma propriedade título, o seu título é o nome da série.
Tipo, é aqui que eu tô tratando os dados. Entendi. Beleza? Beleza. Foi por isso que eu coloquei esse main view model, mas eu poderia colocar série lá, tipo, não tem problema nenhum. Tipo, nesse caso não tem problema. Mas eu recomendo que vocês façam assim, pra vocês pegarem o costume de fazer dessa maneira e sempre fizer correto, tá ligado? Sim, sim. Então, ó, eu criei aqui. Eu vou criar todas as propriedades que eu vou usar. Eu tenho a propriedade backdrop lá. Quem que é o backdrop? É a imagem da série lá. Então eu já sei que eu tenho a minha série, que é a série que eu quero carregar. Então eu nunca vou setar essa propriedade, eu sempre só vou ler. Então eu vou falar aqui, ó, o seu get, você vai retornar a imagem lá da sua série, o backdrop da série. O que mais que eu vou precisar de imagem, de informação? Eu vou precisar do overview. Não precisa nem ser o mesmo nome, tá? Posso colocar aqui, ó, vou precisar de uma descrição. Posso colocar aqui, ó, vou precisar de uma capa. Descrição. A descrição vai ser o overview da série. E o que mais tinha lá na imagem? Os votos. Nossa. Os votos, que é um double. Que eu vou chamar aqui de votos. Ele vai ser o volt average lá da série. Ou seja, eu posso dar qualquer nome. Só que esses nomes tem que ser os nomes que tem que estar no bind lá. No bind lá, né? Ou seja, o source é a capa. E a capa representa o backdrop da série. O título, que representa o nome da série, é o que eu vou colocar aqui, ó, no meu título. Beleza? Beleza. Então, vou terminar de criar o XAML. Vou colocar aqui um label, uma margem, mesma coisa, 0, 10, 0, 0, que vai ter horizontal options, fill expand, ou seja, ele vai estar na tela toda, tipo na parte vertical, só que o text align dele, horizontal text align dele, eu quero no centro, ou seja, o componente vai estar na parte horizontal inteira, só que o tamanho do texto, o texto tipo, em si, ele vai estar no centro. Beleza. Aí eu vou colocar aqui um size, que os votos eu quero que ele seja de tamanho 15. Naquele outro teu modelo que você, naquele outro modelo, no caso, você, depois dessa imagem, você criaria um stake layout e quando você fosse alinhar os dois labels, você, no caso, horizontal option ia ser na esquerda e o outro ia ser na direita. Um eu colocaria start, que ele ficaria na esquerda, e o outro eu colocaria end, que ficaria na direita. É porque é diferente, né? Start e end. Uhum. Exatamente. Então, end no fim. Fim da horizontal, tá? Fim da opção horizontal. Tá, beleza. É só perguntar, porque... Isso, horizontal. Não sei como funciona muito bem como funciona as orientações no Xamarin. Eu queria saber, mais ou menos aqui pulei na minha mente o que seria e eu perguntei. Só pra tirar dúvida. Beleza. É bom perguntar essas coisas. Então, assim, ó. Opa, faltou uma coisa aqui. O que faltou aqui? Nessa label aqui. Essa label? Faltou colocar informação. Qual que é o texto que eu vou exibir? Bindar. Eu não falei. É verdade. Texto que vai ser o bind dos meus votos. Isso. Eu chamei de votos, né? Foi, votos. Beleza. Vou criar uma outra label que vai ser basicamente igual a essa daqui. Só que
ela vai ter uma margem um pouquinho menor, de 5 no topo. Ela vai ser View Expand na vertical e na horizontal também vai ser View Expand, ou seja, ela vai pegar o resto da tela toda. A fonte dele pode ser um pouquinho menor, de 12. E aqui vai ser a descrição. Eu chamei de descrição, né? Foi. Foi descrição. Que é o overview. Antes disso tudo, eu vou colocar um box view. Box view. Vai exibir uma linha. O box view ele vai ter o tamanho de 1. E o preenchimento dele tipo, vai ser da cor. Que cor você quer? É azul. Blue. Azul. Blue. Terminei meu HTML. Tá pronto? Tá funcionando? É pra tá funcionando. Você já linkou o item, que seria a série, já tá ligado o meu Binding Context e o meu Detail View Model, que é o meu Binding Context, já tem todas as propriedades da tela. Acho que tá ok. Eu acho que tá ok. Então, tá funcionando. É pra tá funcionando, né? Eu não vou rodar porque eu não tô com o telefone, esqueci, tipo, não lembrei desse detalhe. Mas a ideia é que vocês criem a página de detalhe de vocês, tá ligado? Eu crio, não tem problema não. Eu crio aqui e amanhã, se tudo der certo, eu falo que deu certo, senão tem que corrigir alguma coisa. Tá, de boa. Então, amanhã a gente faz o seguinte, amanhã eu dou